Hoje é quarta-feira, dia 18, e nós queremos a companhia do Senhor. E a palavra nos traz a presença do Verbo, o Verbo que fala ao ser humano todo o tempo, o Verbo que é a palavra de Deus que veio habitar entre nós. Iniciemos o evangelho de hoje que Deus nos dá em Lucas, capítulo 19, versículos de 11 a 28. Invoquemos o nome santo de Deus, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola porque estava perto de Jerusalém e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: um homem nobre partiu para um país distante a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados aos quais havia dado dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: muito bem, servo bom. Como foste fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a este: recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas que guardei num lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo, recebes o que não deste e colhes o que não semeaste. O homem disse: servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então, por que tu não depositaste meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu o retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes: tirai dele as 100 moedas e dai-as àquele que tem 1000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1000 moedas. Ele respondeu: eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado ainda mais, mas àquele que nada tem será tirado até mesmo o que tem. E quanto a esses inimigos que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, nós ouvimos esse texto no paralelo de Mateus no domingo. E ele aparece nesse tempo justamente porque é a última semana do ano litúrgico. Nós começaremos a preparação, logo depois, a preparação para o Natal, depois da festa de Cristo Rei. Em Cristo a gente começa com o seu nascimento, em Cristo a gente termina proclamando que Ele é Rei do universo, o Alfa e o Ômega, o começo e o fim de todas as coisas. Essa palavra aparece porque os judeus queriam, aliás, os discípulos queriam saber quando o reino vem. Jesus está subindo para Jerusalém, agora ele vai tomar posse. Será que o tempo messiânico pleno virá? Jesus então está ensinando que a gente não deve ficar se perguntando sobre o fim do mundo, de que modo será, quando será, mas agir enquanto estamos no tempo que se chama hoje, tempo de salvação, tempo da graça, tempo kairós de Deus para nós. E ele faz isso então usando dessa parábola, onde esse rei, esse homem que ia ser coroado rei, para depois voltar, vai distribuir as moedas aos que ficam. Jesus está falando de si mesmo. Ele é o rei. Não queriam que ele reinasse, os judeus daquele tempo não queriam, mas ele será coroado rei depois da cruz e da ressurreição e voltará. Nesse tempo entre a sua ida e a sua volta, devemos então viver a vigilância, mas não uma vigilância passiva, inoperante, mas ativa, produzindo frutos, fazendo o que Deus nos deu multiplicar. Vejamos que Deus é bom, deu a todos igualmente, mas aqui cada um tem uma imagem dele.
O terceiro homem tem uma imagem negativa de Deus no seu coração, desse patrão. Ele não pensa que seja um patrão bom, apesar de aqui na parábola estarmos vendo que Jesus disse que ele não ficou insatisfeito com o segundo, que produziu metade do primeiro. Jesus sabe da capacidade de cada um, Deus sabe, ele não cobra o que não podemos dar, mas ele espera o que podemos dar com alegria. Os dois primeiros viram o tempo que tinham sobre a terra como um tempo convite de Deus para o bem, para produzir frutos. O terceiro viu como um tempo de cobrança, um Deus duro e juiz. A imagem de Deus era muito ruim nele, mas na verdade refletia sua própria alma, um homem preguiçoso, de má vontade, que não aceitou o convite a fazer da vida uma aventura feliz e bonita, um convite a produzirmos o bem. Tempo dos talentos a serem multiplicados. Por isso, quanto mais se multiplica, mais eles crescem. Mas quanto menos a gente deixa-os guardados, eles vão desaparecendo até que não tenha nada mais. Esse é o sentido dessa frase. Ao que tem, será dado ainda mais. Mas quem não tem, até o pouco que pensa ter, lhe será tirado. Quem multiplica perdão, vai ter cada vez mais capacidade de perdoar. Quem multiplica amor, vai amar cada vez mais. Mas quem não pratica essas coisas, vai ter cada vez menos. Menos justiça, menos amor, menos perdão, menos capacidade de ser bom. Oremos. Deus nosso Pai, pedimos a graça de vivermos bem a nossa vida. Cada dia, multiplicando os talentos que nos destes, multiplicando dentro de nossas capacidades, colocando tudo a favor do reino, a favor das pessoas. Abençoa-nos, Senhor, para que a gente possa oferecer, diante da salvação, dom gratuito que o Senhor nos deu em Cristo, também a nossa parte, respondendo com obras de amor a tanto amor que o Senhor nos deu. Isso pedimos por Cristo, nosso Senhor. Amém. Vamos pedir a Deus que nos dê agora a sua bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até breve, se Deus quiser.